Salve galera do NE! Hoje a gente vai estar resolvendo uma questão de dinâmica. Vamos nessa então. Considere os blocos de massa M1, M2 e M3 dispostos como representado na figura. Sendo G a aceleração da gravidade e na ausência de forças dissipativas, a aceleração do sistema é. Então a gente está preocupado em descobrir a aceleração do sistema. Perceba que a gente não tem aqui valores numéricos e a gente pode ver que nas alternativas também não há valor numérico. A gente quer uma expressão, uma relação da aceleração com essas outras grandezas, como a massa e a gravidade. Então a gente vai ter que fazer aqui uma análise das forças que estão atuando em cada um dos blocos. Vamos começar analisando o bloco 1. Então, analisando o bloco 1, a gente tem aí força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso específico, a força que está atuando no bloco 1 é uma força de tração dessa corda, que eu vou chamar de T1. Então, aqui teríamos apenas essa força atuando no bloco de massa 1. Então, ficaríamos com a força resultante sendo a tração T1 igual a massa M1 vezes a aceleração do sistema. Para o bloco 2, mais uma vez, considerando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, teríamos aqui o seguinte. Bom, o bloco M2 está sujeito a duas trações. A tração T1, só que para o sentido contrário da que a gente tinha analisado antes, e agora uma tração 2. Uma tração 2 que é a favor do movimento, né? Essa parte da corda T2 é uma corda que está puxando esse peso conforme o movimento ali da massa M3. Então, aqui, como força resultante, a gente teria T2 menos T1 igual a massa M2 vezes a aceleração do sistema. Analisando agora o terceiro bloco, teríamos então força resultante igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. E nesse bloco, a gente tem a tração T2, que impede que esse bloco desça, digamos que mais rápido. E para baixo, a gente tem aqui uma força-peso, peso de M3. Bom, então teríamos aqui, analisando o bloco M3, o peso menos a tração T2 igual a massa de M3 vezes a aceleração. Perceba que todos os vetores que eu desenhei estão a favor do movimento. Então, esse bloco M3 ele faz com que haja uma força atuando sobre os outros blocos e desencadeia aí um movimento se o peso dele for considerável, né? Ou até então a gente tem aqui uma força de fato atuando nesses outros blocos. Daí, o que a gente resolve agora, né? A gente tem que levar em consideração essas equações que eu achei para cada bloco e poder resolver de repente um sistema. A gente pode fazer esse sistema somando as equações. Então, T1 menos T1 dá zero.
T2 menos T2 dá zero. Bom, então, eu vou colocar aqui, só para ser um pouco mais específico, o peso de 3, tá? Colocar esse subíndice P de 3 para a gente lembrar que é o peso de 3. Sendo assim, o nosso sistema resultaria numa equação desse tipo. P de 3 é igual à massa M1 mais a massa M2 mais a massa M3. Isso tudo multiplicado pela aceleração. Só que nós sabemos que o peso eu posso escrever da seguinte forma: peso é a massa vezes a gravidade. Contudo, como é o peso de 3 que a gente está analisando, a massa M3. Do outro lado permanece a mesma coisa, então aqui eu vou ficar com M1 mais M2 mais M3. E agora, multiplicado pela aceleração, né? E agora eu vou isolar a aceleração para ver com que cara que eu vou ficar com essa nossa equação. Bom, então aqui eu vou ficar com a aceleração é igual a m3 vezes g. Perceba que m1 mais m2 mais m3 está multiplicando a aceleração. Então pode passar para o lado do m3g dividindo. Então a gente fica aqui com m1 mais m2 mais m3. Essa aqui, então, é a resposta correta. A gente pode analisar, então, aqui na letra A. M3 vezes G dividido por M1 mais M2 mais M3. Beleza? Bom, é isso. Bons estudos.